Olá, sou a Márcia, sou personal trainer e instrutora de Pilates e hoje quero-vos apresentar uma pessoa, a Inês. A Inês é fisioterapeuta especialista na saúde da mulher. Então, Inês, queres-nos fazer uma pequena apresentação sobre o teu trabalho e quem é a Inês? Eu sou fisioterapeuta desde 2019, comecei logo a investir na área da saúde pélvica assim que terminei o curso e no ano passado terminei o mestrado em fisioterapia na área da saúde da mulher, portanto trabalho com mulheres em todas as fases do seu ciclo de vida. Muito bem. Um dos motivos que me fez convidar a Inês foi pelo facto de hoje, dia 18 de outubro, se celebrar o Dia Internacional da Menopausa. Muitas das mulheres que eu acompanho, seja nas minhas aulas, seja nos treinos personalizados, estão numa fase de perimenopausa ou mesmo já entraram na menopausa. E aquilo que eu sinto é que ainda existem muitos mitos e muitos tabus. É uma fase natural da vida da mulher, mas ainda assim é pouco falada, é pouco comunicada, há muitos mitos, há muita vergonha e muitos medos. E foi por isso que trouxe a Inês também para nos ajudar a desmistificar alguns destes mitos. Também te acontece às vezes as mulheres dizerem isto é normal da idade. Sim, ora, como eu te disse, eu trabalho com mulheres em várias fases do seu ciclo de vida e realmente a menopausa é aqui um marco na vida da mulher, quase como se as mulheres têm algum receio do que é que pode acontecer, ou mesmo pós-menopausa, assumirmos aqui que há algumas alterações corporais ou algumas alterações hormonais podem trazer algum tipo de queixas e isso ser normal e típico da idade. Aquilo que eu gosto sempre de referir é que o ser comum ou há algum tipo de alterações, há algum tipo de queixas, o ser comum não significa que é normal. Ok? Ou seja, lá porque muitas mulheres referem a algum tipo de queixa, sejam perdas urinárias ou outro tipo de queixa, aquilo que nós temos que explicar é que lá porque muitas mulheres se queixam não significa que seja normal. Portanto, eu gosto sempre de explicar isso. Sim, é muito importante. Então vamos começando aqui a desconstruir alguns dos mitos. Já me aconteceu em situação de treino, dar, imagina, um exercício a uma mulher e ela responder-me qualquer coisa do género, eu não posso fazer este exercício, eu perguntar porquê e ela dizer-me, porque parece que vou fazer xixi, então eu não posso fazer isto. E isto estou a falar de uma mulher com 50 e muitos, 60 anos, uh, e dizer-me que é normal na idade dela. Ok, pronto, lá está. É esta questão de, só para teres uma ideia, este tipo de queixas de perdas de urina é muito comum nessas idades, ou seja, mais de metade das mulheres refere esta queixa, e quando eu digo perdas de urina podem ser desde gotinhas ou maiores quantidades, portanto, tudo isso é considerado incontinência urinária. E lá está, se mais de 50% das mulheres se queixam, isto é comum, nós podemos dizer que é comum, mas não é normal, ou seja, ao longo da idade é normal irmos perdendo alguma massa muscular, pelas alterações hormonais também podem surgir estas queixas, mas efetivamente não é normal. E não é normal nós limitarmos a nossa vida, seja em termos do dia a dia, seja, por exemplo, lá está, num tipo de exercício, nós limitarmos as atividades que fazemos ou que precisamos de fazer ou que gostamos de fazer, tendo em conta as queixas que nós temos. Ou seja, se realmente isto acontece, essa pessoa, neste caso, deverá procurar ajuda, porque não é normal nós limitarmos a nossa vida porque temos este tipo de queixas e não devemos então normalizar só porque muitas pessoas se queixam, não devemos normalizar e alterar a nossa vida em função disso. E também não ter esta vergonha de Exato. partilhar, Uhum. não é? De partilhar Exato. que está a acontecer. E outra das coisas que também noto na mulher é a tensão, ou seja, muitas mulheres acabam por ter acham que têm que estar sempre contraídas a nível abdominal para não ter barriga, ou têm que estar sempre tensa porque, porque se estiver sempre tensa não vou se calhar perder xixi, ou coisas que fazem com que todo o corpo acabe por ficar rígido. Nós tocamos naquele corpo, independentemente de ser a zona abdominal, mas mesmo os ombros, porque até a própria respiração é mais superior e superficial, e esse também é um desafio que eu tenho com as mulheres que vou acompanhando, é o saberem respirar para a barriga, não relaxam, Uhum. há muita tensão. De que forma é que esta tensão toda e estes padrões respiratórios superiores podem afetar o pavimento pélvico? Ora, a maneira que eu gosto mais de explicar às minhas utentes como é que funciona o nosso corpo e o nosso. Fala-se muito em core,
mas normalmente nunca ninguém sabe muito bem o que é o core. Nós achamos que o core são os abdominais, ninguém sabe muito bem. E a maneira que eu explico, geralmente, deve ser mais ou menos da mesma forma como tu explicas, é como se, o nosso core é como se fosse uma lata de Coca-Cola. Ou seja, a base da lata é o nosso pavimento pélvico, a parte superior é o nosso diafragma, ou seja, o nosso principal músculo respiratório, aquele que nós utilizamos quando respiramos para a barriga, e as paredes, digamos assim, da lata são os abdominais e os músculos da coluna. E geralmente, quando nós respiramos, lá está o principal músculo respiratório, o diafragma, trabalha em conjunto com o nosso pavimento pélvico, ou seja, nós inspiramos, eles movimentam-se para baixo, nós expiramos e eles movimentam para cima. Portanto, existe aqui um movimento harmonioso durante a nossa respiração, especialmente quando respiramos para a barriga. Se uma mulher nessa fase de vida, especialmente ainda por cima, tipicamente, lá está, pelas alterações hormonais já tem a musculatura muito mais rígida, muito mais tendência a isso acontecer, se respira aqui para esta zona mais superior, não vai mexer e não vai ter esta harmonia na respiração que temos na respiração abdominal. Portanto, como eu estava a dizer, aqui em termos de a mulher já tem tendência a ser mais rígida, não mobilizando aqui estas estruturas, não respirar para a barriga, vai fazer então com que toda esta zona seja muito pouco móvel, muito pouco flexível. Portanto, todo este cilindro de estabilidade vai estar rígido, vai estar tenso. E lá está, as mulheres têm muito esta sensação de que temos que estar sempre a contrair, seja o abdominal, seja o pavimento pélvico. Posso dar aqui o exemplo dos exercícios de Kegel, fala-se muito com a idade que se deve fazer os exercícios de Kegel e fortalecer e contrair, mas nós esquecemos que o trabalho de um músculo não é só contrair, ou seja, o trabalho de um músculo é ter também aqui algum tipo de mobilidade, flexibilidade. Por isso, temos que ter atenção que estas estruturas precisam de se mexer e efetivamente a respiração abdominal é essencial para nós relaxarmos toda esta estrutura. E que a solução não é sempre contrair e não é sempre fortalecer a musculatura. Exato, como tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Exato. E outra das questões também que me vou apercebendo, imagina uma sessão ou uma aula de pilates 45 minutos, 1 hora. Às vezes acontece-me ter mulheres que, imagina, antes da aula precisam de ir à casa de banho. Têm aquela necessidade de ir à casa de banho. A meio da aula já me estão a dizer que vão à casa de banho. No final da aula, antes de saírem, vão outra vez à casa de banho. Não será demasiado? Imagina, numa hora ir 3 vezes à casa de banho? Será muito? Será normal? É assim, para 1,5 litro de água é normal ser cerca de 7 vezes as idas à casa de banho num dia inteiro. Sendo que durante a noite até uma vez, desde que não perturbe o sono, é considerado normal. Como estás a dizer, lá está, aqui num período de se calhar 1 hora e pouco, já temos aqui 3 idas à casa de banho. Portanto, já conseguimos assumir que não é um padrão propriamente normal. Também é uma queixa bastante comum nesta fase de vida das mulheres, é o aumento do número de idas à casa de banho, que também pode estar às vezes associado à urgência de ir à casa de banho, e essa urgência pode ter associada ou não perdas, ou seja, a mulher pode ter urgência de ir à casa de banho, consegue chegar e urinar, ou então pode até perder aqui alguma quantidade de urina. Não, efetivamente não é normal e as mulheres devem procurar ajuda se tiverem esta sensação de urgência, e até muitas delas acabam por mapear se existe ou não casas de banho, onde é que vão, onde é que não vão, acabam por urinar só para prevenir, por exemplo, terem algum tipo de perdas, e condicionam bastante a sua vida de acordo com estas idas à casa de banho. E aquilo que eu gosto sempre de dizer é, a partir do momento que alguma coisa condiciona a nossa vida, o nosso dia-a-dia, não deve ser considerado normal e devemos procurar ajuda. Exato, porque também acaba por acontecer às vezes algumas mulheres que optam por não beber tanta água ou água normal, digamos assim, a quantidade ideal para aquele corpo durante o dia, porque depois também não querem estar a ir tantas vezes à casa de banho. Exato. E então... Exato, aquilo que eu costumo também dizer é que nós, ao bebermos pouca água, a nossa urina vai ficar mais ácida. Portanto, se ficar mais ácida, também vamos ter ainda mais esta sensação de termos que ir à casa de banho com mais urgência. A nossa bexiga também vai ficar com menos capacidade, ou seja, ela vai tendo a capacidade de distender, é como se fosse um balão, tem a capacidade de distender,
mas se nós formos bebermos cada vez menos água, ela também vai ter uma capacidade mais pequenina, portanto também vai dar sinal mais cedo que temos que ir à casa de banho. E efetivamente não é uma solução deixarmos de beber água para as perdas de urina, para não termos esta sensação de que temos que estar sempre na casa de banho. Devem sim procurar ajuda e não, mais uma vez, limitar a sua vida e deixar de beber água precisamente para evitar perdas. Então já percebemos que não beber água não vai ser Não. solução, claramente. Então, outro ponto que queria esclarecer contigo. Também algumas mulheres, imagina, os filhos já têm 20, 30 anos, mas se calhar há 20, 30 anos não se falava de pavimento pélvico, não, de fisioterapia pélvica, como se fala, se calhar, como se vai falando hoje. E o que acabou por acontecer são mulheres que, imagina, têm bexiga descaída, têm útero descaído, alguns órgãos que acabam por sentir, mas elas sentem aquele peso, aquele desconforto, mas acham que é normal, porque já na idade delas, com 50 ou com 60 anos, já não vai haver nada a fazer. Uhum. Como é que Geralmente, trabalhas isto? geralmente o que me acontece é as mulheres chegam até mim na altura da pós-menopausa com este tipo de queixas, mas muitas delas dizem que isto já vem desde a altura do primeiro, segundo parto, seja o que for, já referem muito associado ao pós-parto, que foram conseguindo lidar com isto ao longo da sua vida, mas pelas alterações da menopausa agravou-se e depois decidiram então procurar ajuda porque perceberam que já estava a incomodar demasiado. Como eu digo sempre, lá está, o pavimento pélvico é o chão da nossa lata, né? Da nossa bacia, portanto ele vai ter que suportar estes órgãos. Pelas alterações que existem, se eles ficarem mais fracos ou diminuirmos aqui os suportes, seja por algum trauma, por exemplo, num parto ou ao longo da vida, acaba por enfraquecer esta musculatura, diminuímos o suporte, portanto os órgãos acabam por descair. Aqui, o que nós trabalhamos em termos de fisioterapia é gerir a pressão que é exercida no pavimento pélvico, portanto tentarmos perceber o que é que podemos alterar para não criar ainda mais pressão e empurrar, digamos assim, os órgãos para baixo, seja, por exemplo, a obstipação, se calhar gerir um bocadinho o tipo de exercício que fazem e as cargas, se carregam muitos pesos ou não, também perceber se a pessoa trabalha e perceber o que é que faz no trabalho, e depois, efetivamente, trabalhar esta musculatura, fortalecer para aumentarmos aqui o suporte destes órgãos e diminuirmos as queixas que geralmente são queixas de sensação de bola, de peso na vagina. Muitas das mulheres também, quando fazem a higiene íntima, sentem uma bola e não sabem muito bem o que é. Portanto, no fundo, é trabalharmos um bocadinho no sentido de prevenir que agrave e também trabalharmos no sentido de melhorar as queixas. Sim, porque também é importante perceber essa parte, perdão, lá está, para também eu, por exemplo, no meu trabalho, na parte do treino, conseguir gerir e ficar descansada no sentido de que não estou a prejudicar aquela pessoa. Portanto, é muito importante também ter esse feedback também da tua parte e é muito por aí que trabalhamos. E um outro mito, um último mito que eu também. Este é mais difícil às vezes das mulheres partilharem, porque ainda é muito tabu na nossa sociedade, que tem a ver com as relações sexuais. Algumas mulheres queixam-se que têm dor, desconforto durante a relação sexual e acham que é normal, porque estando na menopausa, naturalmente o que elas ouvem é que o corpo vai ter uma menor lubrificação e então é normal existir dor. Será normal existir dor? Mais uma vez, é comum este tipo de queixas, mais do que aquilo que nós pensamos, mas realmente as mulheres, é de longe a queixa que as mulheres menos referem, seja aos médicos, seja no seu círculo de pessoas, acabam por não falar muito sobre isto e ter vergonha de falar sobre isto. Lá está, pelas alterações hormonais, a nossa vagina vai, na fase pós-menopausa, vai ter menos elasticidade. Os tecidos têm menos elasticidade, menos capacidade de alongamento. Também existe menos lubrificação. O pH da vagina também altera e as paredes da vagina é como se ficassem mais sensíveis e mais suscetíveis a fazer ferida. Ou seja, tudo isto vai provocar algum desconforto na penetração, pode mesmo, lá está, criar aqui algum tipo de feridas, isto provocar novamente dor,
e, portanto, é muito comum as mulheres terem este tipo de queixas. Por outro lado, também existem mulheres que, por terem, por exemplo, uma fraqueza muscular, não têm tanta sensação durante a relação sexual, ou seja, não sentem a penetração como sentiam, não sentem, por exemplo, o toque no clitóris como sentiam, não conseguem atingir o orgasmo. Portanto, qualquer uma destas situações devem falar com o ginecologista, não devem ter vergonha e não devem assumir ou aceitar quando lhes dizem isto é normal da idade, não é normal, portanto devem procurar ajuda e devem falar sobre isto e não ter vergonha, porque acaba por ser uma queixa igual a todas as outras e que as mulheres devem falar com os profissionais que as acompanham, porque nós estamos aqui para as ouvir, sem qualquer tipo de julgamento e estamos aqui para as ajudar. Pois lá está, o ser comum não Exato. significa que seja normal, mais uma vez. E então, dentro das mulheres que tenho acompanhado, aquilo que eu sinto é que mesmo estando na mesma fase de menopausa, digamos assim, mesma fase de ciclo, todas as mulheres são diferentes, os corpos são diferentes, reagem de forma diferente. E diz-me tu, dentro daquilo que tu trabalhas, das avaliações, das consultas que acabas por fazer, um, da tua experiência e daquilo que nós falámos aqui, o que é que. O que é que eu encontro, não é? É assim, normalmente podemos ter aqui vários cenários para o mesmo tipo de queixa, ou seja, nós podemos ter uma mulher que tenha muito pouca flexibilidade em termos musculares, muita tensão muscular, e por outro lado, outra mulher que tenha muita fraqueza muscular e têm exatamente a mesma queixa. Portanto, nós não podemos presumir que, por exemplo, temos uma incontinência urinária e isso significa que os músculos estão fracos. Portanto, é sempre importante nós avaliarmos cada caso. Também, como eu disse, avaliarmos aqui alguns fatores de risco, alguma coisa que a pessoa faça que pode estar a agravar as queixas. Portanto, é muito importante aqui, em termos de avaliação, gerir tudo isto, educar muitas pessoas, modificar aqui alguns hábitos que podem estar a agravar e, lá está, trabalharmos um pouco também convosco, porque, pelo menos da minha experiência, as mulheres que fazem exercício têm tido melhores resultados em termos de algumas queixas, porque conseguimos, lá está, ter aqui uma articulação diferente com uma coisa que elas já fazem normalmente, portanto, conseguimos gerir aqui quase como se utilizar o exercício não para agravar as queixas, mas sim para potenciar a reabilitação. E aquilo que eu digo é, lá está, não devemos condicionar a nossa vida pelas queixas que temos, mas sim utilizá-las como, por exemplo, uma ferramenta. E lá está, vocês, a articulação do fisioterapeuta convosco acaba por ser muito boa precisamente por isso, para potenciarmos. E aquilo que eu tenho visto é que realmente as mulheres que fazem exercício têm uma recuperação muito mais rápida do que as mulheres que não fazem exercício. Não só porque são pessoas muito mais comprometidas, portanto também já é mais fácil se eu, por exemplo, pedir algum tipo de exercícios, pedir para alterar qualquer tipo de trabalhos de casa. Exato, os trabalhos de casa. Eu noto que mulheres que já estão habituadas, por exemplo, a fazer exercício, a ter uma dieta equilibrada, um estilo de vida saudável, é muito mais fácil introduzir tudo aquilo que eu peça neste tipo de pessoas do que pessoas que não têm este tipo de vida, de estilo de vida. E lá está, depois também em termos de estudos, aquilo que fala muito é que mulheres sedentárias têm mais queixas destas que tivemos a falar do que mulheres que fazem exercício. Portanto, é isto que eu noto. Portanto, na tua prática, tu notas que as mulheres Sim. ativas têm uma maior facilidade no sentido não que sejam melhores ou piores, simplesmente estão mais comprometidas e têm outras características nelas. Pela característica em si e também pelo facto de o exercício pode potenciar aqui a reabilitação, portanto acaba por ser, é mais fácil introduzir no dia-a-dia desta pessoa, mas por outro lado também conseguimos dar mais estímulo a esta musculatura, também aumentar se calhar a frequência de vezes que a pessoa faz os exercícios e portanto acho que é interessante ver aqui a diferença entre pessoas, mas aquilo que eu quero sublinhar é que efetivamente as pessoas são todas diferentes e é preciso fazer uma avaliação para perceber qual é que é aqui a origem das queixas para conseguirmos gerir um bocadinho fatores de risco e tratamento. E se uma pessoa te quiser procurar para fazer essa tal avaliação,
inicial, essa consulta, onde é que as pessoas te podem encontrar? Ora, estou em Portimão, na Bloom Wellness Studio, e estou em Lagoa, na medicina individual, numa clínica, onde trabalho com profissionais em equipa e trabalhamos, aqui em Lagoa, nós trabalhamos especificamente com mulheres nesta fase de vida, na menopausa. De qualquer das formas, eu vou deixar o link para contactarem a Inês no Instagram. Sim, pode ser através do Instagram. Pode. Vou lá deixar o link do Instagram da Inês para contactarem se tiverem alguma dúvida. E, entretanto, queria-te agradecer. Muito obrigada por teres vindo desmistificar um bocadinho estes temas da menopausa, estes mitos, porque lá está, é uma fase natural da vida da mulher, nós sabemos que vai acontecer, então vamos começando a preparar a nossa sociedade para receber estas mulheres de forma diferente, a ver mais empatia. Diria que talvez seja esta palavra para perder aqui um bocadinho a vergonha e alguns medos. Portanto, muito obrigada por nos teres vindo ajudar e desmistificar toda esta parte. Nós vamos deixar-vos os links para nos contactarem se precisarem de esclarecer alguma dúvida e já sabes, se tiveres alguma mulher na tua família a passar por esta fase ou se tu mesma estiveres a passar, partilha para que possamos chegar a mais mulheres e desmistificar todos estes mitos. Um beijinho e até à próxima!